Em nome de Jesus. Torna-nos produtivos. Torna-nos desenvolvidos. Para que a tua obra possa prosperar nas nossas mãos, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Toda a gente grita, amém. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. Versículo 2. O que de mim, e entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha para o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. A palavra apto aí quer dizer tendo atitude de ensinar, aptidão. Também paciente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. Assim que estudas as Escrituras, assim que aprendes das Escrituras, assim que se preparas e tendo uma mensagem para alcançar o povo de Deus, tem que provar tudo. Assim que lê, o interesse. Assim que estás ouvindo os ensinos dos outros, ou pregando, proclamando a palavra, prove todas as coisas. E retende o que é bom. Job 12, 11, 12. Job 12, 11, 12. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a dizer assim que você a comida ao comer, assim também os ouvidos devem provar as palavras que ouvimos. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias há o entendimento. 1 de Coríntios, capítulo 14. 1 de Coríntios, capítulo 14, 20. 1 de Coríntios, 14, 15, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Assim que viemos nos treinos, é para nos fazer crescer. É para fazermos crescer na palavra de Deus. E não sendo meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quando vem para a ofensa, um contra um e o outro, sejam como meninos. Quer dizer, eu não brinco contigo. E no próximo momento estão rindo, estão alegres juntos, brincando juntos. Como crianças, como meninos no caráter, como no comportamento, na nossa interação, alguma coisa aconteceu, esqueça e vai ao seu caminho. Vai com outras pessoas. Mas, no entendimento, sejam homens, adultos, no entendimento, entendendo a palavra de Deus, entendendo a doutrina da Bíblia, entendendo tudo que se ensina, sejam adultos. Esta noite estou falando a ti, estou a falar acerca de desenvolvimento estratégico e produção efetiva dos ministros frutíferos.
Antes de ir ao exato momento, eu quero fazer algumas clarificações aqui. É aquilo que aprendemos agora por 3 semanas acerca de Mardoqueu. Temos que ter entendimento para que saibamos que é o que a Bíblia ensina. Aqui está o que a palavra de Deus diz, e isto é o que isto fez, isto que fez, aprendendo a ser fiel, aprovado por Deus, precisa da clarificação divina. Para poder andar no caminho do mandamento de Deus, precisamos de termos algumas clarificações da maneira como Mardoqueu se firmou e se revelou na palavra. Não somente os comentários, não o que as outras pessoas dizem, nós mesmos precisamos ter entendimento. Entenda? É o tempo de Mardoqueu. Ele se edificou em 3 partes, 3 áreas. Na parte do Esther, capítulo 3, 2. Esther 2, capítulo 3, 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam-se, prostrando-se perante Amã. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém não se inclinava nem se prostrava. É para sublinhar a palavra, não inclinava nem prosperava, não se prostrava. Então o rei, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizer isto dia em dia, e não lhes dando eles ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Sublinha isso. Por que você não se inclina? Por que você não se prostra a este homem? Eu sou judeu. Capítulo 5, 9. Capítulo 5, 9 diz assim: então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ele não se levantara, nem se movera. A questão é, assim que ele diz, eu sou o judeu, ele estava sendo proibido por Deus para que o judeu não se incline ou se prostre, não reverencie em nenhum homem e não se levante para nenhum homem. Estamos a ver idolatria, ou adoram ídolos. Eles reverenciam as pessoas, inclinam-se perante as pessoas ou se levantam quando a pessoa adulta entrar. Então estamos a ver aqui o padrão dos judeus, o mandamento dos judeus, a prática dos judeus. Precisamos dessas clarificações, porque ouvimos aqui, dos nossos ensinadores aqui, fizeram questões. É por causa do Êxodo 20, que não podiam prostrar a um ídolo. É por causa disso que Mardoqueu permaneceu, firmou-se, não podia se inclinar para Amã. Judeus, eles inclinam-se debaixo dos seus líderes, seus superiores. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, versículo 8. 1 Samuel 24, 8,
Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E se isso fosse errado, se isso fosse uma adoração a alguém, Davi não teria se prostrado e inclinado. Você conhece a história? Você conhece a situação que aconteceu entre eles? Então, inclinando-se para as pessoas, não era idolatria no meio dos judeus. 2 de Samuel 24, 2 de Samuel 24, versículo 19. Davi subiu conforme a palavra de Gad, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou a Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, a Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Diga aí o que vem a seguir. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. 1 de Reis, capítulo 1. 1 de Reis, capítulo 1, versículo 23. 1 de Reis 1, 23, diz-nos: E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. Quem era Natã? Diga a voz alta, quem era Natã? O profeta. Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei. O que ele fez? Ele prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a fazer-lhe, é a mãe esta, que vai ao filho Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. O que ela fez? O que ele fez perante a mãe? Inclinou-se contra ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei e ela se assentou à sua mão direita. E dela, só uma petição, porque a petição te faço. Estamos a ver aqui primeiro. Não era errado para um judeu se inclinar ao seu superior. Você não vai dizer que eu não vou me prostrar a ninguém porque eu sou judeu, estou seguindo a Mardoqueu. Eu não vou me inclinar perante nenhum. Não é realidade isso. Ele não reverenciou Amã. Mesmo que o Amã ficasse zangado e disse: eu vou destruir este homem, vou destruir todos os judeus, Mardoqueu, ele estava firme. Por que ele continuava firme? Alguém disse: porque se tu reverencias alguém, você está adorando aquela pessoa como Deus. E Amã, se ele se tornou Deus, então temos que lhe resistir. E se alguém se tornar Deus, então todos aqueles que se fazem Deus não podem se reverenciar. Mas os judeus reverenciavam os seus senhores. 2 de Samuel 9, versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul e a David se prostrou com o rosto. E o que fez? Se prostrou com o rosto e por terra e se inclinou. Diga aí.
prostrou-se sobre a terra e se inclinou. Disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então, Mefibosete viu a Davi como seu sênior ou seu superior, é por isso que ele reverenciou. 1 de Reis, capítulo 1, versículo 31. Por isso temos que dividir bem a palavra da verdade. 1 de Reis, capítulo 1, versículo 31. Então, Batseba se inclinou. Quem era Batseba? Batseba era a esposa de quem? Era a esposa de quem? Era a esposa de Davi, o rei. Mas, versículo 31. Então, Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei. O que ela fez? Prostrou-se diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor para sempre. A esposa reverenciou Davi. Isso é idolatria? Não é uma coisa normal que os judeus faziam quando eles vissem uma pessoa superior. Hebreus 12, 9. 12, 9. Além do que vimos, os nossos pais, segundo a carne, temos os nossos pais carnais, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Fizemos o quê? Reverenciamos. É uma coisa normal. Reverenciamos os nossos pais, reverenciamos as pessoas superiores, os anciãos, e continua a dizer, e não reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Efésios capítulo 5, 33. Efésios 5, 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Leia o fim do versículo, e a mulher faz o quê? Leia com voz alta. Vamos ler mais uma vez, 1, 2, 3. E a mulher reverencia o marido. Leia mais uma última vez, 1, 2, 3. Não é idolatria, não é? Para se inclinar perante um sênior, respeitando e honrando a um ancião, não é idolatria. E também os judeus se levantavam perante aos senhores, os seus superiores. E por essa razão que ele não se levantou. É porque ele disse, eu sou judeu. Levíticos capítulo 19. Levantar-se. Quando o superior, ou uma pessoa, um ancião, Levíticos 19, versículo 32. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso já estava ordenado, que quando um superior, uma pessoa anciã, entrar no quarto, na sala, todos os jovens deviam se levantar perante ele. 1 de Reis, capítulo 1. 1 de Reis, capítulo 1, 19. 1 de Reis, 1, 19. É capítulo 2, não é capítulo 1? É capítulo 2, 19. Diz assim: assim veio Batseba ao rei Salomão,
a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou encontrar-se com ela. Ela não disse: eu estou no trono, eu sou o número 1 em Israel, e porque eu tenho esta posição, aqui veio a mãe, e o rei se levantou para lhe encontrar, e inclinou-se perante ela, e se sentou no trono, mostrou respeito à sua mãe, e também deu o assento à mãe para também sentar. E ela sentou-se à sua mão direita. Job 29, versículo 8. Job 29, 8. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Job está a dizer: reconheceram a minha posição, o meu lugar, a minha honra. Quando eu entrava, levantavam-se. Vamos voltar de novo para Esther. Esther, capítulo 8. Esther 8, 3. Falou, pois, Esther perante o rei e se lançou aos seus pés. O que ela fez? Diga, o que ela fez? Se lançou-se aos seus pés. E chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, ou Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro do ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé diante dele. O que Esther fez? Levantou-se perante o rei. Esta Esther, que foi treinada pelo Mardoqueu, ela se levantou perante o rei. Então, o que nós devemos entender? Por que o Mardoqueu disse que eu sou judeu? Eu não vou me inclinar nem me prostrar. Não vou reverenciar, nem vou levantar quando Amã passar. Mardoqueu entendeu que amalequitas, e ele era amalequita, Amã era amalequita, que devia ser exterminado. E Deus havia lhes dado uma ordem que a guerra contra os amalequitas devia existir de geração em geração. E Deus não queria com que nenhum amalequita. Então, Amã, sendo amalequita, é por essa razão que ele disse: eu sou judeu, não posso me encurvar. Porque os judeus não reconhecem amalequitas na presença de Deus. Os amalequitas diante de Deus não existem como entidades. Veja, Êxodos, capítulo 17, versículo 8. Êxodos 17, no versículo 8. Quando alguma coisa no versículo 14. Disse plenamente, coloca aí que os malequitas tenham sido destruídos plenamente. É por essa razão que amalequitas, os agagitas, não deviam ter lembrança diante de Deus. É por isso que ele diz: esse é um homem mau.
é um homem não aceitável. Ele tem aborrecimento em si mesmo, então não podia ter nada deles. Porque o Senhor já jurou que os amalequitas, de geração em geração, todas as gerações, e Mardoqueu estava na sua geração, e Deus tinha luta contra amalequitas, que não posso lhe referenciar, porque Deus está lutando com eles. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, versículo 17. Deuteronômio 25, no verso 17. Lembra do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e fadigado, e não temeu a Deus. Amalequitas não temiam Deus, e por causa disso, será que, pois, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu e não te esqueças. Em todas as gerações, em todos os amalequitas e os agagitas, amalequitas, não lhes esqueças, não lhes respeites, não lhes honre, não lhes ajude, não lhes dê, não lhes levanta, não lhes exorta. Na mente de Deus, todos os amalequitas, todas as suas gerações, devem ser destruídos totalmente. É por essa razão que Mardoqueu disse: eu não vou me inclinar, não porque é errado para o judeu para se inclinar a uma pessoa superior, não é por causa de que é errado ou idolatria em prostrar-se a alguém que é superior. Ele disse: eu não vou me levantar, porque aqui o Senhor já tem falado. Não podemos esquecer. É a razão pela qual que ele fez o que fez. Então, quando nós vimos normalmente pessoas maiores, superiores, esposa ao seu marido, alguém está entrando, é uma pessoa superior do que ti, ou no serviço, ou em qualquer serviço, não é para relaxar. E você sentar na sua cadeira, não, por causa da situação, da posição, de eu sou Mardoqueu. Não és Mardoqueu, não. Você tem que levantar, respeitar as pessoas que estão entrando. Você já entendeu? Essa clarificação é muito importante agora. Faz parte da maneira como nós temos que dividir exatamente a palavra da verdade. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, 15. 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Assim que você é um obreiro, como obreiro, assim que você é um servo de Deus, um obreiro, um pregador, um ensinador, que não tem de que se envergonhar, mas maneje bem a palavra da verdade. Esta noite, como eu disse, vou falar acerca de o desenvolvimento estratégico e reprodução, os ministros efetivos e produtivos. Primeiro, o significado do efetivo multiplicação. É um professor, ele multiplica outros ensinadores.
Ele é evangelista, ele multiplica outros evangelistas. Ele é pregador da palavra, ele é um pastor, ele treina outras pessoas e multiplica pregadores da palavra de Deus. A significância do um efetivo multiplicador. 2. O sacrifício de um ministro que suporta, que permanece. Todo ministro é necessário perseverança, paciência. E tudo que encaramos no ministério, pode haver oposição, pode haver perseguição, pode haver aflições, mas por causa do ministério, somos chamados a suportar, sacrificar. Ponto número 3. A santificação do ministro, o mensageiro estabelecido. Estamos a levar uma verdadeira palavra. Uma palavra de um Deus puro. Por causa do puro sacrifício de Jesus, estamos levando essa mensagem pura para as pessoas que são impuras. Então, a nossa conduta que nos leva à água da vida para as pessoas não pode ser poluída, não pode ser corrompida. Tem que permanecer santa, só para que a água pura, através de um condutor limpo, puro, através de um vaso puro, aquele que é colocado num copo puro, para que possa permanecer, como somos ditos para permanecer, e também para podermos servir a outras pessoas, para mudar a vida das pessoas, lhes ensinar e lhes santificar. A santificação do mensageiro estabelecido. Primeiro ponto. Qual é o seu nome? Ponto número 1 aí. Significância de um multiplicador significante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Multiplicação. Multiplicar os fiéis. Multiplicar de um professor fiel. Então, treina as pessoas. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. As 3 coisas aqui que o Senhor está a dizer através do Paulo, dizendo a Timóteo. Primeiro, permanece como um ministro efetivo. Não esqueça isso. Você tem que permanecer como um ministro efetivo. Você tem que continuar como filho, como um professor, um bom capaz, um professor, um soldado, bom soldado. Permaneça um competidor disciplinado. Se você está competindo, então seja disciplinado. Permaneça um trabalhador que lucra. Você está trabalhando e você está cultivando. Você tem que permanecer frutífero. 6. Tem que permanecer aprovado. Você seja um obreiro aprovado. Aquele que não tem que se envergonhar. Aquele que divide a palavra da verdade. 7. Tem que permanecer santificado. Um vaso santificado. 1. Permaneça. 1. 2. Reproduza. Reproduza. Tudo que você é, você tem que reproduzir. Tem que reproduzir aquilo que você é. Os filhos fiéis. Você sabe como fazer.
Você é um filho fiel, então continue. Para que todo aquele que vem debaixo da sua ministração reproduza naquela pessoa a um filho efetivo. Então, reproduza também professores capazes, porque você é um professor capaz. Não somente ensine, mostre como podem ensinar. E reproduza também, como também quando tu és um bom soldado, também permaneça, continue sofrendo e reproduza também bons soldados. Pessoas que não fogem das batalhas, para que possam permanecer constantes e corajosas. Reproduza competidores disciplinados. Pessoas estão a competir com as outras, estão correndo na corrida, tempo vem, cansaço há de vir, suor há de vir, respiração forte há de vir, mas tem que continuar, encoraja-os e treina-os. Reproduza disciplinados competidores, reproduza uns trabalhadores frutíferos. Não deixa que alguém que você lhe treine seja alguém que passa por ti. Seja fiel. Não importa que basta eu ensinar. Pronto. Tem que ser fiel. Assim que o Senhor te escolheu e já te ordenou, você também tem que produzir outras pessoas que produzam frutos. E para que os seus frutos possam permanecer. Ensina-lhes, mostra-lhes que eles não podem ser satisfeitos com somente pregação. Pregação é só trabalhar. Eles devem ser frutíferos. Reproduza obreiros aprovados. Reproduza obreiros aprovados. Centraliza a sua atenção, focalizando a sua atenção para serem aprovados por Deus. Continue a lhes dizer que eles não devem olhar para o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem. Então, vindo para criticar, eles não deviam se preocupar com eles. Tinham que reproduzir pessoas que estão olhando para Deus, que tudo que querem é a aprovação de Deus somente. Reproduza vasos santificados. Existem muitos vasos, outros para honra e outros para desonra, mas as pessoas que vêm debaixo do seu ministério, debaixo do seu ensino, tenha certeza que você está reproduzindo vasos santificados. 1. Permaneça. 2. Reproduza outras pessoas que possam ser dessa maneira como tu és. 3. Refine ministros efetivos. Você ouve-lhes ensinando, são efetivos, não lhes deixa só. Tem que lhes refinar, tem que lhes polir, ajudar-lhes a tornarem-se melhor. Refina os filhos, são filhos. Ele vai em todo lugar. Como eu te enviei, você vai. Alguém também que você manda, ele envia. Tem confidência. Então, ele manda em todo momento. Então, não diga que estou cansado e não posso fazer isto. Minha desculpa é esta, aquela ali. Não. Continua fazendo. Permaneça como você é. Reproduza. Tipo como você é. E refina-os. Você viu ali um professor capaz. Você leva a palavra de Deus e aprenda. Ensina claramente. Ensina efetivamente. Não lhe deixa dessa maneira. Ajuda-o, refina-o. Aqueles ensinadores capazes. Você encontra pessoas a permanecer. Passam por algumas dificuldades no seu estado, no seu governo, distrito, onde eles vão, mas continua. Vão continuar, mesmo com dificuldades. E pergunta, o que aconteceu na segunda-feira? Eu vi que havia desafios lá na sua área. Mas você ainda vai lhes ver no estudo bíblico, eles ainda continuam a estar lá, eles estão a continuar. E aparecem muitos mais do que antes. Como é que fizeram? Nós ensinamos o seu povo que tudo que acontecer, Deus vai lhes proteger. E por causa disso, eles continuam. Qualquer tipo de barreira, eles sabem que eles devem estar lá. Eles são soldados do Evangelho. O verdadeiro soldado, ele vai ser refinado. Refina-os,
para serem disciplinados competentes. Eles estão correndo a corrida e tudo que acontece para eles ser barreira para na sua corrida, eles vão puxar ao lado, vão continuar a correr. Refina-os. Esses trabalhadores estão trabalhando, estão cultivando, estão ganhando convertidos, discipulam convertidos. Você faz isso, não somente isso, você também está reproduzindo outros. E você está lhes refinando, aprovados, cooperadores aprovados, obreiros aprovados. Você pode dizer que o Espírito faz testemunho a ti que este é alguém que é um aprovado de Deus. Este é um servo bem aprovado. Esse é um pregador aprovado de Deus. Mesmo assim que você tem essa confiança, tem esse testemunho, não lhes deixa só, continua lhes refinando. Eles são santificados, mas continua. O Espírito de Deus testifica que este já tomou decisão, já foi santificado, continua santificado. Nada vai lhe corromper. Está a ver esses vasos assim, santificados? Continua lhes refinando. Continue, permanece como esse ministro, reproduzindo os tais ministros e refinando-os. Primeiro, filhos fiéis. Filipenses 2. Filipenses 2, 19. Filipenses 2, 19. Eu espero no Senhor Jesus Cristo que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Como um filho. Ele serviu-me no Evangelho. Permanecem como ele, reproduza esse tipo de pessoas e refina-os. Professores capazes que nós possamos ensinar, quero que nós possamos ser cuidando de pessoas que são, como que são eles capazes. Colossenses capítulo 1, 28. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos e a demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Quando eu estava ensinando na escola primária e secundária, escrevíamos. Este é o tópico. É aqui onde nós tomamos o nosso ensino do texto. E este é o propósito que nós queremos. E no fim de tudo, desta mensagem, iremos alcançar este propósito e esta finalidade. Então, isso que temos que ter. Que se queremos aperfeiçoar os santos, se queremos lhes aprontar, preparados para o céu, e porque tens esse propósito, você vai lhes guardar. 3. Bom soldado. Permanece é bom soldado. Não somente isso, reproduza bons soldados. Não somente isso, refina e aperfeiçoa bons soldados. 2 Timóteo 2, há coisas difíceis no ministério. Um bom soldado não vira a sua cara
que há um perigo ali, há um problema ali, há uma resistência ali. Parece que ali alguma coisa, alguém está a fazer fogo, vai ser quente para mim. Não é isso. Permaneça um soldado, reproduza soldados e refina os tais soldados. Sofra, capítulo 2, 3, sofra contigo as aflições como bom soldado de Jesus, ninguém milita, embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar-lhe. É 2 Timóteo 2, 2, 3. Então, você está lutando na guerra de Satanás, estás na batalha, ninguém se milita, se embaraça com o negócio desta vida, não se envolva com as coisas, com as políticas da terra, não te envolvas com as políticas das denominações, não te envolvas ou se embaraçar com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5 diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Militar legitimamente. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, 25. Diz assim no versículo 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa. É uma pessoa controlada, se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Por isso, assim como corro, não como a coisa incerta, assim também, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo. Vocês entendem aí? Você é um apóstolo, você reduz o seu corpo. Um pregador, reduza o seu corpo. Você é pastor, reduz o seu corpo à servidão. Você é um obreiro. Na vinha do Senhor, na seara do Senhor, reduza o seu corpo à servidão. A servidão. Não permita que outras pessoas te controlem, ou membros do seu corpo. Controlar a sua mão, controlar os seus pés, controlar os seus olhos, controlar o teu pensamento. Faça isso pessoalmente. Você é um adulto, você é um pregador, você é um pastor. Existem pessoas que não podem se controlar por si mesmas, mas querem controlar a ti. Não permita isso acontecer. Existem pessoas que não sabem como pregar, mas eles não sabem pregar, mas querem controlar o que você diz, o que não pode dizer. Não permita isso acontecer. Então, torne todas as coisas a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, não poderá ser outra pessoa a te disciplinar. Se você tem um controle próprio, alguém nunca mais vai controlar-te. Se você é disciplinado, sempre faz a coisa reta, porque há um remoto controle de algum sítio, você não vai tornar pessoas maduras. Mas se você é disciplinado, você vai reproduzir os outros, que são disciplinados, refinados. Pessoas são disciplinadas. E eu ponho o meu corpo em servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Você não será reprovado. Então tem que permanecer frutífero. Você está frutificando, um trabalhador frutífero, no versículo 6. Está a falar acerca da salvação. Experimenta tu mesmo. Tens a santificação? Experimente você mesmo. Isto está a ler 2 Timóteo 2, 6. Então, tenhas tu de si mesmo. Você é um pregador de amor, tenha o amor. Experimenta isso.
prega a perseverança. Você tem que... O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Você vai ser um participante. Você é um participante em nome de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 de Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Aquele trabalhador. Trabalhamos com Ele. Trabalhamos com Deus. Nós somos cooperadores com Deus. De acordo com a graça que foi dada a nós. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém que edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, não importa se é pastor, evangelista, se é a obra desse, e se esses convertidos entrarem no céu, há de receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que o que sois o templo de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Temos que estar aprovados. 2 de Timóteo, capítulo 2, 15. Procura apresentar-te. Procura apresentar-te. Permaneça. Tenta o seu melhor. Se prepare. Discipline-se. Aplica-te para aprender. Estude. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor irá nos ajudar. Você será aprovado em nome de Jesus. 2 de Coríntios 10, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Versículo 12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles que se medem a si mesmos. Há pessoas que tudo o que fazem se comparam com os outros. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu não estou fazendo errado, sou melhor do que aquela ali. E não penso que estou a fazer uma coisa muito má. Na minha localidade, no meu distrito, na minha igreja local, está crescendo mais do que outros estão a trabalhar. Diz, não nos classificamos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, se exaltam a si mesmos. Mas este que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo, então sem entendimento. Estão sem entendimento. A aprovação do homem não é de nada. A crítica de pessoas não é de nada. A exaltação das pessoas não é nada também. Então, quer com que você seja alguém que se compare
com aquilo que Deus te mandou fazer. Veja o versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aquele que o Senhor louva. E Deus sabe quando você está dando o seu melhor. Ele sabe quando você está preparado muito bem. Ele sabe quando você estudou ou está crescendo na graça, no amor, no seu ensino. Ele sabe que qualquer coisa que você está fazendo para o melhor para a congregação. E você é aprovado pelo Senhor, santificado, vasos santificados. 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Esta santificação que vem, como resultado, a nossa entrega totalmente ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 4. Que cada um de vós, em toda a área do seu trabalho, que cada um de vós, qualquer que seja a situação que você se encontra na sua igreja local, que cada um de vós, não importa a tentação especial que você está a passar, que cada um de vós, não importa a sua fraqueza passada, mas agora que você diz que agora está santificado, um vaso santificado, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Deus nos dê sabedoria para fazer isto efetivamente em nome de Jesus. 2 de Timóteo capítulo 2, 7. 2 Timóteo 2, 7. Considere o que digo, o que o Senhor, como sendo um homem, produzindo, fazendo sendo um bom multiplicador e refinando as pessoas que o Senhor deu para você lhes treinar, para lhes disciplinar, para lhes edificar. Veja o versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor vai te dar entendimento. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor te dará tudo o que você precisa para ser um multiplicador efetivo em nome de Jesus. O ponto número 2. O sacrifício do ministro sofredor. Sacrifício do ministro sofredor. Capítulo 2, 8. 2 Timóteo capítulo 2, 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos. Pelo que sofro, é o Paulo apóstolo este, eu sofro trabalhos. Pelo que, como pastor, sofro trabalhos. Você tem que se perguntar, como ministro, em que área o ministério te fez sofrer? Qual é a responsabilidade que você sofre? A sua chamada, você já sofreu? Você já suportou? Você já sacrificou alguma coisa no trabalho? Ou qualquer coisa quando há um bocadinho de dor de cabeça? Em todo momento quando há problema de estômago? Em todo momento que há uma pequena resistência? Em qualquer momento que há uma pequena oposição? Você diz, eu não sou preparado para isso. Essa área do pastor, eu não sabia que isso
toma desta maneira. Eu não sabia que essas coisas seriam desta maneira. Não esperava ver isso na minha vida. E tudo que as pessoas querem, você, vai lá. Eu não vou lutar com ninguém, não quero contender com ninguém. E essa dor de cabeça, é importante que essa dor de cabeça saia. Se a situação do povo se exaltam, deixam a palavra de Deus na pregação da puro evangelho, é preciso lutar. Diz que isso não é a minha parte de lutar pelo evangelho. Eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ser alegre, não estou aqui para encarar nenhum tipo de dificuldade, não. Ainda não chegamos, não estamos a entender. Diz, lembra-te de que, no versículo 9, pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, a palavra de Deus estará cada vez mais livre. Versículo 9, pelo que sofro trabalhos. 10, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos. Em qualquer direção, eu sofro todas as coisas por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Diz aqui, este é o meu desejo, de ser um multiplicador efetivo, que cada um possa ser uma pessoa que suporta qualquer ministro sofredor, mesmo tendo algumas contradições que aparecem do pecado, de Satanás, para resistir, mas importa resistir, continuar e vencer. Você vai vencer. Primeiro, suportar os filhos. Se você é um filho real, tem que demonstrar como você suporta. Ele diz a Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te. Isso é versículo 2, versículo 1 do capítulo 2. Fortifica-te na graça e no que há em Jesus Cristo. Se tu és filho, há alguma coisa que um filho tem que suportar. Hebreus capítulo 12, 7. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Filhos, tem alguma coisa para suportar. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, que um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É por essa razão que nos corrige, que nos convence, e para confessarmos e irmos a Ele, com total submissão de coração, Ele nos limpa, Ele nos torna participantes da sua santidade. 2. O suportar de um professor. O suportar de um professor. Os estudantes podem não entender na primeira vez. Os estudantes podem não ter a atitude que se espera que deviam ter. Mas os discípulos convertidos que estamos a treinar não estão tendo a atitude que deviam ter. Não podemos desistir, mas temos que suportar. O suportar de um professor. 2 Timóteo
1:11. 2 Timóteo 1:11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Foi apontado, constituído pregador de apóstolo e doutor, por cuja causa padeço também isto. Sou constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Por causa disso, padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória. Também somos chamados a suportar como um bom soldado. Se você é escolhido para ser um soldado, há alguma coisa para você suportar. 2 Timóteo 2:3. Sofre, pois, comigo aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Algumas vezes a situação é tão difícil. Talvez a forma, o terreno que você está querendo atravessar está árido. Há coisas difíceis. Mas você, para ser um bom soldado e protegido, algumas vezes, você pode contender com a fé que uma vez foi dada aos filhos, como aos santos, como um soldado. Não é fácil. Como era 10 anos, 20 anos atrás. Todo novo desafio, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou. Há coisas que temos que afastar. Há convites que nós temos que lhes mandar passar para trás. Há coisas na vida que devemos deixar. Porque se você tomar, pode impedir e tornar você menos efetivo no que você foi chamado para fazer. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar. Você vai saber dizer não no tempo certo. E em que você deve dizer não. Isto vai te impedir. Isso não posso fazer. Chamam-te para políticas, você vai dizer não, eu não posso fazer. Porque isso vai me distrair, vai me tornar lento, não posso fazer. Até agradar aquele que me alistou na guerra. Esse é o suportar. Há um suportar enquanto você milita, luta para o mestrado. Se você quer ser um mestrado, o seu chamado, ou ser mestrado em uma disciplina, em qualquer tipo de dever que Deus te deu, você tem que, há situações que você tem que suportar. Você vai estar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia precisa suportar. Para fazer qualquer coisa é preciso você perseverar, continuar, suportar. Você poderá se cansar, mas tem que ser forte. Forte na mente, forte na sua espinha dorsal. Em tudo, tem que estar forte para não permitir para você não dizer aquilo que o Senhor te mandou dizer. Tudo. Você tem que lutar para o mestrado. Você vai suportar. Eu vou suportar. Eu disse, eu vou suportar. Você vai suportar em nome de Jesus. Há um momento de você vai começar a chorar, dizer: ah, Senhor, você me indicou e você me deu esse trabalho para fazer. E eu estou a tentar fazer o melhor. Mas o suportar é difícil. Não seja bebê, não seja um covarde. Levanta-te e suporte. E o Senhor vai te dar a graça. Estava à espera de um bom amém aí.
1 de Pedro, capítulo 2, 19. 1 de Pedro 2, 19. Porque esta é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofre agravos de uma maneira errada, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis isto agradável a Deus. Quando você prega bem, quando você ora bem, quando você ministra bem, quando você faz bem, quando você treina bem, quando você desenvolve outras pessoas bem, e sofres por isso. Toma isso com paciência, porque isso é aceitável, agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Para nos tornar crentes, ele sofreu. Para nos tornar obreiros, ele sofreu. Para garantir-nos o poder do Espírito Santo, ele sofreu. Para nos tornar homens capazes de ensinar outras pessoas, ele sofreu. Ele teve que ir à cruz para fazer isto possível para ti e para mim. E deu-nos exemplo, para que nós possamos seguir os seus passos. Há um suportar dos trabalhadores, o suportar dos obreiros. 2 de Timóteo, capítulo 3, 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ele vai te libertar. No versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu vou continuar. Eu disse, vou continuar. 6. É o suportar do trabalhador. O suportar do trabalhador. Você está a trabalhar no evangelismo, alguma coisa para suportar. Trabalhando como pastor, alguma coisa para suportar. O suportar de um trabalhador. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes em toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Há alguma coisa para suportar. Se você quer ser evangelista, se você quer ser um pastor, se você quer ser um professor, há alguma coisa para suportar no ministério. O suportar dos servos. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei,
porque ficou firme como vendo o invisível. Esse é o servo de Deus, que Deus diz: Moisés, meu servo, viu ao faraó, viu os mágicos, viu os cavalos dos egípcios. Ele estava olhando somente para aquele que lhe chamou e suportou como vindo, esteve firme como vendo o invisível. Se você está olhando aos seus perseguidores e querer lhes ver medir a sua força, medir a sua habilidade, medindo a sua conspiração, ver como eles continuam a perseguir, você vai se cansar. Mas se você tirar a sua cara para os teus opositores, que não querem que você prospere no ministério, você olhar somente para Deus, vendo o impossível, o invisível, você vai vencer. Você vai ter sucesso. E a obra nas tuas mãos vai prosperar em nome de Jesus. O ponto número 3 agora. A santificação dos mensageiros estabelecidos. 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo capítulo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quantas pessoas devem fazer aí? Quantos de nós? Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Deus estabiliza filhos, Deus estabiliza servos, precisam de ser santificados e manterem a santificação, a experiência da santificação. Temos que examinar a nós mesmos. Como nos examinamos? Para saber o que o Senhor fez e como estamos guardando o que o Senhor fez. Deus estabeleceu filhos e servos, devem se apartar da iniquidade. Devem se apartar da iniquidade. Vimos isso no versículo 18. 19. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, tem que se examinar. Como nós estamos fazendo como o Senhor fez? O Senhor estabiliza filhos, primeiro, filhos e servos, e devem-se, primeiro, tem que se apartar da iniquidade. Você viu isso no versículo 19?
Aquele que conhece o nome de Cristo, aquele que profere, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isaías 52. Isaías 52, 11. Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos e os que levais os vasos do Senhor. Você vai se retirar, vai sair, vai se apartar da iniquidade. Existem pessoas que são santificadas e são submissivas para o uso do Mestre. Santificados, livres do pecado, pecado interno, pecado externo, pecado habitual, pecado comum, pecado ocasional. Os tais vasos santificados, esses servos e filhos santificados, ministros, mensageiros, pregadores da palavra, permanecem puras. 1 de João 3. 1 de João, capítulo 3, 3. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Esses filhos e servos que estão estabelecidos na santificação fogem dos desejos da mocidade. Versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade. Não fica ali. Se você está pronto, saia daquela poluição. Fuja daquela corrupção. Fuja. 1 de Pedro 2, 11. 1 de Pedro 2, 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Essa poluição, essa contaminação, que querem possuir a sua alma, não irá acontecer em nome de Jesus. Mas você vai se abster de todas as concupiscências carnais que combatem contra a alma. 2 de Timóteo, capítulo 2, a segunda parte do versículo 22. Diz-nos aquilo que devemos seguir, aquilo que devemos possuir, aquilo que devemos reter. Versículo 22. Fugir dos desejos da mocidade e segue, possua, abrace e cuida da justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz. Abrace a paz. Possua a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Volte para 2 Timóteo capítulo 2, 33. 2 Timóteo 23,
rejeita as questões loucas. Não permanece aí. Se isso já começou, não ponha petróleo. Se já começou nessas contendas, nas questões loucas, não aumente fogo nisso. Tudo que você pode fazer, para isso. Não seja envolvido. Tudo que possa trazer contendas. E sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Os filhos estabelecidos na santificação, os servos que estão estabelecidos na santificação, são humildes e gentis para todos os homens. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Manso para com quantas pessoas? Quero te ouvir. Existem algumas pessoas no seu distrito, na sua igreja, são pessoas que é difícil caminhar com elas. É difícil para você caminhar com eles. São como filhos que não há mansidão. Estão sempre te provocando para você se zangar. Não obedecem à palavra de Deus. Veja o versículo 24 de novo. E ao servo do Senhor, diga o que segue. Eu não estou a ouvir. Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar e sofredor. Ser paciente, em mansidão, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Santificar os filhos santificados, filhos, servos estabelecidos, eles apartam-se da iniquidade. São santificados e submissivos para o uso do mestre. Eles fogem das desejos da mocidade, seguem a justiça e a paz. Eles evitam todas as coisas que trazem contendas. São mansos e gentis para com todos. Eles chamam os cativos para o arrependimento. Eles não param. Chamam os cativos, aqueles que estão sendo cativos de Satanás. Aqueles que estão cativos por um tal tipo de pecado. Eles são chamados, nos versículos 4, no versículo 25. Versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, despendendo-se dos laços do diabo, que à sua vontade eles estão presos. O Senhor já te revelou a nós hoje como nós devemos desenvolver e reproduzir ministros fiéis e reprodutivos. E quer que nós possamos permanecer puros e santificados. E quer que nós possamos reproduzir povo fiel, e quer que nós possamos suportar, quer que nós possamos sacrificar, quer que nós possamos ser aquilo que devemos ser para que a obra de Deus possa prosperar
nas nossas mãos. Mais do que isso, e acima de tudo, Ele quer que nós possamos permanecer santificados, estabelecidos na verdade, estabelecidos na prioridade e na santidade. Para quê? Esse trabalho possa prosperar nas nossas mãos. A obra vai prosperar nas tuas mãos. Eu disse, a obra vai prosperar nas tuas mãos. E eu estou a ouvir um amém aí? Amém. Vamos levantar e falamos com o Senhor em oração. Você vai dizer ao Senhor, Senhor, todas as coisas que eu vi hoje, eu quero isto, que possa reproduzir, possa refletir na minha vida. Ele irá fazer. Eu disse, Ele irá fazer. Abra sua boca e ora ao Senhor. E que haja reprodução a partir de hoje, em nome de Jesus.